A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 12, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com você. É com vocês. É com muita alegria que começamos hoje a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já estudamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Temos uma playlist no canal com os 5 capítulos completos. Pois bem, agora nós vamos estudar a segunda carta, que são apenas 3 capítulos. Mas não te engana, é um texto muito importante, muito profundo e fala de algo que nos é muito caro, muito importante, muito valioso, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Pois bem, se tu já assistiu a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tu sabe que essa igreja foi muito elogiada, admirada, reconhecida por Paulo. E na segunda carta não é diferente. Temos algumas questões pontuais, mas o pano de fundo é a segunda vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus será repentina. E será uma bênção para nós, né? A noiva e o Espírito dizem, vem. Quem é de Cristo, quem está em Cristo, quem foi salvo por Cristo, anseia a sua volta. Anseia poder ver face a face o seu Senhor e o seu Salvador. Mas, para os incrédulos, será um dia de dor, de castigo, de juízo. Então, para essas pessoas que não creem no que a Bíblia diz, é indesejável, né? É uma vinda indesejada. Eles não almejam, eles não desejam, eles não querem, porque eles não acreditam que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Esse assunto da segunda vinda do Senhor Jesus antecede a apostasia, a rebelião, a iniquidade, a revelação do anticristo, do líder mundial injusto e iníquo, que o texto fala que é o homem da iniquidade. Eu já falei para vocês na introdução que é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quer dizer, é a segunda epístola paulina à igreja em Tessalônica. E ela tem uma estrutura normal, vamos dizer assim, formal das epístolas no Novo Testamento, que é uma saudação inicial, um assunto principal que motiva a escrita da carta, uma oração final, uma bênção final e menção a pessoas ou locais ou referências pessoais e particulares que tornam o texto um pouco mais informal. Mas, como eu disse, vocês não devem achar que por ser uma carta é um texto pouco doutrinário. Não, nós encontramos muita doutrina, muita teologia, muito ensino nas cartas paulinas. Por quê? Porque o objetivo de Paulo escrever as cartas era justamente ensinar a igreja, mostrar de uma forma íntima e pessoal princípios cristãos basilares, quer dizer, que estruturavam as igrejas. Por isso que é tão importante nós estudarmos as cartas de Paulo às igrejas. E eu te convido a dar uma pesquisada no canal A Bíblia Diz. Vai nas playlists que tu vai encontrar muito conteúdo. Nós temos muitos
vídeos, muitas séries bíblicas completas, tá bom? Dada esta introdução, vamos começar propriamente dito o estudo. Paulo, Silvano e Timóteo. Assim como a primeira carta de Tessalonicenses, esta carta também é escrita junto com Silvano e Timóteo, que eu expliquei para vocês. Silvano é Silas. Nós acabamos de estudar Atos, por isso que eu coloquei 2 Tessalonicenses na sequência. E olha que forte, nós estudamos em Atos Paulo e Silas na prisão, cantando louvores, adorando. E quem é esse Silvano aqui? É o Silas. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. No outro estudo, eu expliquei para vocês a importância de Tessalônica, que era uma cidade muito próspera. Por isso, Tessalonicenses, da cidade de Tessalônica. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui está bem claro, o nosso Senhor é Jesus Cristo. E Paulo dá essa ênfase, Senhor Jesus, no primeiro versículo. Senhor Jesus, no segundo versículo. Já expliquei para vocês que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra grega que identifica Jesus como Messias, que era a palavra hebraica, o prometido, o ungido, aquele que a lei e os profetas, a lei e as profecias falavam que viria restaurar o reino a Israel. Então, graça e paz. Graça é o que nos mantém vivos. Nós somos salvos pela graça, mas nós andamos em santidade, em santificação, somente pela graça. E paz é o nosso selo, a presença do Espírito Santo, desse Espírito de paz, que nos ensina e que nos santifica. Então, este é um cumprimento tradicional das igrejas, graça e paz. 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. O que pode ser mais importante do que uma igreja cheia de fé e amor? Tu precisa de fé para receber o Senhor Jesus. Mas tu precisa de fé para agradar a Deus, porque sem fé ninguém agrada ao Senhor. E o amor? O amor é a marca do cristão. O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus se nós tivermos amor uns pelos outros. Então Paulo está dando graças pela fé e o amor dos Tessalonicenses. 4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Perseverança é a capacidade de seguir em frente, de não desistir. Mas não é qualquer perseverança, é perseverança nas perseguições e nas tribulações. O seguidor de Cristo, principalmente judeu, né, que se convertia ao cristianismo, ao Senhor Jesus, ele era perseguido, ele era expulso, ele era considerado um traidor do judaísmo. E os gentios, eles tinham, vamos dizer assim, uma tribulação que seria tentação, né? Seria uma mudança total, uma metanoia, uma transformação assim radical. Então, tanto as perseguições quanto as tribulações fazem parte do pacote da salvação. Nós sabemos que às vezes a nossa própria família nos persegue e nos causa dor porque não aceitam, né, a conversão, não entendem. E às vezes o próprio Senhor Jesus falou, os inimigos são os da tua própria casa. 5.
Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Se nós não formos refinados, purificados pelo fogo, né? O fogo das perseguições, das aflições, das tribulações, nós não estaremos preparados. Porque esse justo juízo vem para todos, mas para os filhos de Deus ele é uma forma de purificação, de santificação, de refinamento. Nós nos tornamos quem Deus quer que a gente seja. Então, isso é o reino de Deus, considerado digno do reino de Deus. E isso é por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. O que quer dizer isso? A gente paga um preço. É o preço da santidade, da renúncia, da obediência extrema, da submissão à vontade de Deus. Então, um cristianismo sem renúncia, sem esforço, sem sofrimento, não é cristianismo. Porque a igreja do Senhor Jesus completa os sofrimentos de Cristo. E Paulo era o exemplo verdadeiro disso. 6. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Então aqui está sendo falado um versículo que perpassa a Bíblia. Deus é o nosso vingador. A vingança pertence ao Senhor. Aqueles que maltratam, perseguem os cristãos que são maus, injustos e perversos, eles vão ter que lidar com o próprio Deus. Vai ser Deus, é Deus que retribui. Ele é o justo juiz, ele é o vingador. Nós somos filhos e filhas do rei. Então quem se mete com a filha e com o filho do rei vai ter que se entender com o próprio rei. 7. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aqui tem uma palavrinha que eu destaco, né? Que é alívio. Vinde vocês, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós encontraremos alívio em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Alívio, um bálsamo, um lenitivo, um consolo, um conforto, um ânimo, um encorajamento, um fortalecimento em Deus. 8. Em chama, eu vou ter que pegar um pedacinho do outro para fazer sentido, né? Se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando a vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tá aqui o Cristo. Que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Vocês já sabem, né? Que eu leio muitas vezes de acordo com outra tradução. Queridos, o que eu falei na introdução? O dia do Senhor é um dia de bênção para a igreja. É um dia de alegria, porque nós vamos encontrar o nosso Senhor e nós o veremos face a face. Para nós, é um lindo dia. É o dia que a gente anseia, que a gente espera. Mas, para aqueles que são contra Deus, contra o Evangelho, contra os cristãos, que não obedecem, para eles vai ser um dia de justiça, de juízo, de julgamento. Então, eles são contra Deus. Eles vivem uma vida contra Deus. Pois bem, no dia do juízo, Deus estará contra eles. 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então é uma destruição eterna, definitiva.
E qual é a maior destruição? A separação eterna. Não estarão com Deus. Nós receberemos aquele convite. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei. Vocês, eu não conheço. Afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, por isso que eu digo, o dia do Senhor para nós será uma bênção. Será dia de prêmio, de recompensa. Para os incrédulos, para aqueles que são contra Deus, contra a palavra, será um dia de destruição. 10. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Então aqui Paulo está falando diretamente para os irmãos de Tessalônica. Vocês creram. Então vocês têm alegria no coração em reencontrar o Salvador, em reencontrar o Senhor, porque vocês vivem com Ele aqui. Vocês verão naquele dia o Senhor Jesus, face a face. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra de Deus Pai. 11. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com todo o poder, todo o propósito de bondade e obra da fé. E obra de fé. Então, oração. Não cessamos de orar por vocês. A oração nos mantém de pé. A intercessão da igreja é muito importante. Inclusive, para que esses incrédulos se convertam, se arrependam. E fala de que Deus vai cumprir o seu propósito, com poder todo o seu propósito. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar até aquele dia. 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos e somos depende única e exclusivamente de Jesus, do nome do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, nós expulsamos os demônios em nome de Jesus, nós abençoamos em nome de Jesus. Então, vai ser exatamente isso. O nome do nosso Senhor Jesus vai ser glorificado em nós, na igreja, nos salvos. E vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Quando Jesus vier com os anjos do céu, quando for dada a ordem, quando Jesus voltar nas nuvens, nós, se estivermos vivos, se nós formos essa geração, nós teremos a honra de subir com o Senhor Jesus. Nós vimos isso em 1 Tessalonicenses. Então, se tu está assistindo esse vídeo hoje, eu te convido, assiste a playlist da primeira carta, porque o assunto da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda do Senhor Jesus, era um assunto que inquietava os irmãos de Tessalônica. E, como eu já falei na outra carta, segunda Tessalonicenses foi escrita na sequência. Timóteo vem, traz as notícias e Paulo escreve a carta, né? E a data é praticamente a mesma, 50 depois de Cristo. Então, se Jesus foi assunto aos céus em 33, ou 34, ou 35, porque tem diferenças, né? Estudiosos, historiadores, pensa quantos anos eles estão esperando. Eles acreditavam que seria na geração deles, assim como nós, assim como muitos na história da igreja esperavam Cristo na sua geração. Mas seja
vivo ou seja morto, todos nós que morremos ou vivemos com Cristo estaremos eternamente com Ele.